Bom, pessoal, com mais um vídeo aí da plataforma Virtual Clínica. E nesse vídeo nós vamos ver o relatório de atendimentos, tá? Um relatório aí bem interessante para dimensionar, visualizar os atendimentos da clínica em um determinado período, né? Esse período pode ser diário, semanal, mensal ou até mesmo períodos maiores do que um mês. Esse relatório, ele está disponível aqui no menu atendimento, tá? Clicando aqui, você vai ver o primeiro relatório, relatório de atendimentos, tá? Nós temos aqui três tipos de relatório de atendimento, e aí o nosso foco vai ser aqui nos relatórios de pacientes atendidos por dia e relatórios de pacientes atendidos por especialistas. Esse relatório de pacientes atendidos por dia tem uma visão mais ampla, né, que é uma visão da clínica, e o relatório de pacientes atendidos por especialista tem uma visão já que é a performance de cada especialista. Então, é possível você fazer uma conferência, né, fazer um fechamento por especialista, da mesma forma que é possível você fazer o fechamento da clínica no total dos pacientes por dia. Eu vou mostrar as características de cada um, e aí vocês vão saber aplicar aí da melhor forma cada um desses relatórios. Vamos começar aqui pelo relatório de pacientes atendidos por dia. Eu vou selecionar aqui um período, por padrão, o sistema já traz o mês atual, né? Então, eu posso pegar aqui, olha, deixa eu ver do dia primeiro, por exemplo, vamos ver aqui a primeira semana. Então, vou ver do dia primeiro ao dia 8, ao dia 9, por exemplo. Então, vou selecionar aqui data inicial dia primeiro, data final dia 9. Embaixo eu tenho um filtro por paciente, quer dizer o seguinte, se eu quiser, eventualmente, pesquisar por um paciente específico quais foram os dias que ele foi atendido, eu posso também usar esse relatório para ver essa informação, tá? Aí bastaria eu colocar o nome do paciente aqui. Uma outra opção é se eu quero detalhar procedimentos realizados. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar esse relatório de uma forma um pouco mais sintética, né? E aí a gente vai depois, posteriormente, entrar no detalhe do que foi feito. Primeiramente, eu quero ver os pacientes atendidos. Se pontualmente eu quero entender o que foi feito, o que o paciente fez, quais foram os procedimentos, aí basta eu clicar aqui em detalhar, ele vai fazer esse detalhamento. Bom, vamos ver então o relatório de pacientes atendidos no dia. Vou marcar aqui. Quero ver a primeira semana, gerar o relatório. Lembrando que, como eu falei, esse relatório pode ser visualizado pelo mês inteiro, ou por mais de um mês, ou diário, enfim, da forma como vocês entenderem que fica melhor aí a conferência. Olha só, primeiro passo, o relatório foi gerado, na parte superior a gente tem os cabeçalhos, né? O intervalo, que foi do dia primeiro ao dia 9, né? E o relatório, que é o relatório de atendimentos. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos a data, a cada dia, desde o primeiro dia do período, que é dia primeiro, até o último dia, que é dia 9. Então, no dia primeiro, eu tenho os pacientes atendidos no dia primeiro, né? No dia 4 eu tenho os pacientes atendidos no dia 4, eu tenho pacientes atendidos no dia 5, pacientes atendidos no dia 6 e assim por diante, dia 7, dia 8. Para cada dia, eu tenho a lista de pacientes. Aqui, ó, no dia primeiro, a gente atendeu o Antônio, o Barbosa, o Bolraia, o da Silva Santos, o Daniel Lourenço, o dos Reis Guimarães, o Joaquim Dornelas, a Marcelina, o Martins, o Miguel, o Micael e o Neves. Então, a gente atendeu esses pacientes. Cada paciente fizeram a quantidade de procedimentos. Por exemplo, o Barbosa fez 2 procedimentos, o Martins fez 3 e assim por diante. Aqui a gente tem o valor do preço desses procedimentos realizados e aqui na outra coluna o valor pago, ou seja, olha, R$ 120 em procedimento e ele pagou os 120 que ele fez. Aqui a gente tem valor de custo. Esse custo está definido lá na tabela de preço do procedimento. Então, você tem o custo de material, o custo operacional, né? O custo do procedimento fica aqui. E aí, a cada dia, o sistema totaliza. Por exemplo, no dia primeiro, então, foram 15 procedimentos realizados, total 2.362,18, que é o preço dos procedimentos, e o valor pago também foi 2.362,18, R$ 240 de custo. E assim por diante. No dia 4, a gente tem para cada dia a lista de procedimentos atendidos, né, valor de preço, valor pago e o valor de custo. No final do período, nós temos um totalizador aqui, ó.
total do período, de 1/11 a 9/11, 46.709, que é o preço dos procedimentos, e quanto que foi pago? 46.139, ou seja, alguns procedimentos foram executados sem estar completamente pagos ou nada pago. Então, aqui a gente tem o total, 46.139 pago, e o total de custo também. Esse relatório é muito importante, que você consegue fazer uma análise de atendimento aqui do período de uma forma mais simplificada, né? Por cada dia, os pacientes atendidos e o valor total e valor pago, ok? Bom, eu gostaria, por exemplo, de entrar no detalhe de saber quais procedimentos cada paciente fez, por exemplo. O que que a gente pode fazer? No relatório aqui, ó, quando a gente entrou no relatório, eu posso marcar essa opção aqui nos filtros, detalhar procedimentos realizados. Clicou nessa opção e gerar o relatório novamente, nós vamos ter aqui, então, o relatório com o detalhe do procedimento, ou seja, tem tudo aquilo que a gente viu, a lista por pacientes atendidos no dia, mas mostrando o que que cada um fez. Não sei se vocês se recordam, ainda tem aqui o relatório antigo, ó, eu tenho aqui alguns pacientes que fizeram mais de um procedimento, por exemplo, o Barbosa fez 2 procedimentos. Já no relatório detalhado, a gente consegue ver o que que foi feito. A estrutura é a mesma. Primeiro é por dia, esse relatório inicializa por dia, no dia primeiro, né? Aqui o Barbosa fez 2 procedimentos, que são 2 sisos, né? Quem fez? A Ana Clara. E aí o valor de cada siso e a mesma forma, totalizando R$ 600. Se a gente observar o relatório anterior, ó, o valor aqui totalizado também é R$ 600. A diferença é que a gente tem detalhado, R$ 300 de cada siso, R$ 600. E aí o valor pago é 600, a mesma coisa. A diferença é que a gente tem também o valor de comissão. Ou seja, qual é o valor de comissão que está configurado para ser pago para o Barbosa, para o Barbosa não, para o profissional Ana Clara, para a profissional Ana Clara, nos procedimentos feitos pelo Barbosa, R$ 70 em cada, tá? Pessoal, isso é muito importante. Esse relatório é um relatório de execução, não é um relatório de comissionamento. Até porque no relatório de comissionamento a gente tem quais são as datas de crédito da comissão, né? Porque às vezes isso foi gerado a um período anterior, né? E assim por diante. Então, é um relatório com o cenário atual, né? Esse procedimento gerou esse saldo de comissão. Da mesma forma, a gente tem aqui os totalizadores, tá? Por dia aqui, e no final, na última página aqui do relatório, a gente tem o total do período, que é o mesmo valor, 46.709 de preço e mais 46.139, que é o valor pago. Se vocês olharem, é o mesmo final daqui do outro relatório, 46.709, 46.139. Qual que é a diferença? A diferença é que esse relatório está detalhado por procedimento, ou seja, eu consigo ver o detalhe do que foi feito, qual serviço foi feito, ok? Bom, pessoal, esse relatório, então, é o relatório de pacientes atendidos por dia. Como eu falei, se eu quiser, eu posso verificar aqui, por exemplo, vou pegar aqui um paciente, eu posso verificar um paciente específico. Eu poderia consultar aqui, ó, a Maria de Araújo, né? Ou, por exemplo, vamos pegar aqui um outro, por exemplo, o Luiz Crispim, por exemplo. Poderia pegar aqui o Luiz Crispim e aí fazer um filtro de tudo que o Luiz Crispim fez em um determinado período. Ah, eu quero ver desde janeiro até agora, tudo que foi feito no Luiz Crispim, gerar o relatório. E aí a gente tem aqui, ó, o Luiz Crispim, foi feita aqui uma limpeza brinde dia 5/11, mais nada. Então só foi atendido nesse dia, ok? É, Bom, pessoal, agora vamos ver as outras visualizações. Aqui a gente está vendo pacientes atendidos por dia. Eu tenho uma visualização que é pacientes atendidos por especialista. Por exemplo, se eu quiser fazer um fechamento com o profissional, né, fazer uma conferência, a gente pode fazer o relatório de pacientes atendidos por especialista. Ah, eu quero fechar a primeira semana de novembro. Então, eu vou colocar dia 1/11 ao dia 8/11, por exemplo. Não vou selecionar o especialista, vou deixar gerar todos e também nesse primeiro momento não vou detalhar procedimentos realizados. Vou gerar um relatório, ele vai processar e vai gerar
o relatório aqui por especialista. Então, aqui, ao invés de começar pela data, ele começa especialista a especialista. Por exemplo, a Andresa Souza. No dia 4, ela atendeu o Célio, ela atendeu a Das Graças, o Júnior, o Mara Pereira e o Pinto da Silva. No dia 5 do 11, atendeu o Fernandes, o Júnior e o Saboia de Souza. E assim por diante. Ana Clara, no dia 1º, atendeu esses pacientes, no dia 4, no dia 5. Então, você tem por profissional e aí quais foram os pacientes atendidos em cada dia daquele período. Então, você consegue checar cada profissional, visualizando os atendimentos de cada um. Lembrando que a gente tem aqui também todos os totalizadores por profissional. Então, eu consigo totalizar cada dia do profissional. Ó, no dia 1 foram nove procedimentos, R$ 1.817, e assim por diante. No dia 4, 690 e assim por diante. No final, eu tenho o total do profissional, total da Ana Clara, 29 procedimentos, R$ 7.027,18, do período que eu informei aqui em cima, que é de 1 do 11 a 8 do 11. Ok? Então, a gente tem a visão aqui por profissional e no final, a gente tem também o total do período de todos os profissionais, 183 procedimentos, 43.830 pago e 44.400 de valor de preço de procedimentos. Ok? Pessoal, além disso, esse relatório, assim como o anterior, ele tem também um detalhamento dos procedimentos realizados. Se marcar aqui, ele vai entrar ainda no detalhe dos procedimentos. Vamos gerar aqui o relatório. E aí a gente tem, ó, especialista, a data, os pacientes atendidos e quais foram os procedimentos feitos. Por exemplo, Pereira da Silva fez uma manutenção e mais cinco recolagens de bráquias, né? E assim por diante. Então, por exemplo, o Saboia de Souza fez uma limpeza brinde, uma manutenção orto. Ah, o Barbosa de Oliveira fez siso, cirurgias, 2 sisos, e assim por diante. Então, você tem cada profissional, os pacientes atendidos e o que foi feito em cada paciente. Lembrando que, além disso, nós temos o valor de preço, valor pago, valor de custo e a comissão de cada procedimento gerado para aquele profissional que fez o atendimento, que no caso aqui, nós estamos olhando, por exemplo, a Andressa de Souza, a Ana Clara e assim por diante. Né? Nós temos aqui 12 páginas nesse relatório e aí você pode exportar para PDF, exportar para o Excel ou imprimir na impressora. Lá no final do relatório, nós temos o totalizador do período, né? 44.800 ou 43.830 pago, custo e comissão 8.288,97 de todos os profissionais. Ok? Então, esses relatórios são os relatórios de atendimento que trazem informações detalhadas, tanto de procedimentos como profissionais atendidos e valores, preço, pago, custo e comissão. Além desses relatórios de atendimentos por pacientes atendidos, né, a gente tem também a consolidado de fluxo de atendimento, que eu posso também, da mesma forma, selecionar aqui o dia, né, a data inicial e final, eu consigo ver uma visualização detalhada do fluxo de atendimento, né? Quantos orçamentos foram feitos, quantos atendimentos foram feitos, quantos orçamentos aprovados e assim por diante. Por exemplo, do dia 1º ao dia 8, nós fizemos aqui 88 orçamentos, desses orçamentos 88, dos 88, 42 foram aprovados, e nós fizemos 217 atendimentos, ou seja, foram 217 pacientes atendidos nesse período. Uma média de 12,57 orçamentos por dia e uma média de 6 orçamentos aprovados por dia, útil. E uma média de 31 pacientes atendidos também por dia útil na clínica. Ok? Então, aqui a gente tem um resumo do fluxo de atendimento. Essa tela, então, nós temos todos os relatórios aqui de atendimento, né? Seja ele por pacientes atendidos por profissionais, e um resumo de fluxo de atendimento. Além disso, você pode gerar um gráfico de fluxo de atendimento e ver a evolução disso. Por exemplo, eu posso pegar de julho até o final do mês 11 e gerar um gráfico aqui de fluxo de atendimento e acompanhar a evolução dos meus atendimentos durante um determinado período, né? Esse gráfico vai me mostrar também o que eu fiz de orçamento, quantos orçamentos feitos, quantos orçamentos aprovados e total de pacientes atendidos no período. Então, aqui nós temos aqui o fluxo de atendimento.
Eu coloquei de julho até novembro, então em julho, por exemplo, nós tivemos 1.018 pacientes atendidos, desses 1.018, 388 foram orçamentos novos e 261 foram orçamentos aprovados. E aí a gente tem mês a mês. Em agosto eu tive 817 pacientes, em setembro 814, em outubro 929. Novembro o mês ainda está em andamento. E aí, desses, cada um eu tenho evolução também de quantos orçamentos. Eu tive 388 em julho, 320 em agosto, 282 em setembro, 306 em outubro. E desses, eu tenho aprovados 261 orçamentos aprovados em julho, 224 em agosto, 189 em setembro, 212 em outubro e aqui o mês de novembro ainda em andamento. Além disso, nós temos aqui uma evolução de gráfico de linha da média diária. Eu tenho aqui média de 35 atendimentos por dia em julho, em agosto, 30 atendimentos por dia, em setembro, 31, e em outubro, 34 atendimentos dia a média. Embaixo eu tenho uma curva de orçamentos, média de 13,3 em julho, isso por dia, tá? Média de 11 orçamentos por dia em agosto, média de 10 orçamentos por dia em setembro, média de 11 orçamentos por dia em outubro e média de 12,57 em novembro. E desses, os aprovados foram média de 9 em julho, média de 8,3 em agosto, média de 7,27 em setembro e média de 7,85 em outubro. Ok? Então, esse é o gráfico de fluxo de atendimento. Esse módulo é um módulo de relatório de atendimentos, tá? Então, a gente tem aqui várias visualizações de atendimento, tanto detalhada por pacientes especialistas e por fluxo de atendimento consolidado. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição.